Mas o Senhor tinha um discípulo a quem ele amava mais. E um determinado dia eles sentaram à mesa com o Senhor Jesus. E ali estavam todos os discípulos reunidos. E alguém diz para Jesus: Jesus, a gente vê que o Senhor é apegado mais com um de nós. A gente vê que o Senhor tem uma intimidade a mais com um de nós. E a Bíblia diz que esse discípulo era João. O Senhor amava todos, mas João era o filho amado dele. E ali os discípulos, alguém perguntou para Jesus: quando o Senhor foi embora, como o Senhor disse que a tua passagem aqui, ela é rápida, e o Senhor está sempre dizendo para nós que o Senhor logo vai embora para a sua casa. Quando o Senhor for embora, como vai ficar a situação dele? Porque ele é tão apegado ao Senhor. Ele é o discípulo que o Senhor ama. Em todos os momentos ele está nos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Aonde o Senhor está, ele está perto do Senhor. E o amor de João para com Jesus era tão grande que começou a preocupar os discípulos. Quando o Senhor for embora, o que vai ser feito dele? O que ele vai sofrer? O que vai acontecer com João? E o Senhor disse para eles: não se preocupe, importa que ele fique até quando eu voltar novamente. Os discípulos não entenderam, irmãos, que muitas vezes o Senhor Jesus ele tem uns mistérios a trabalhar, e que não requer que nós entendamos, mas requer que nós aceitamos o trabalhar. Às vezes o Senhor usa umas formas estranhas de trabalhar, até mesmo na nossa vida. Ele usa uns meios que nós não entendemos. Ele usa umas palavras que nós não entendemos. Mas não precisa, em momentos da nossa vida, entender. O que precisa é nós aceitar que nós estamos na palma da mão dele e ele está cuidando de nós. O Senhor estava cuidando de João, mas João nem imaginava o que ele ia passar. João não imaginava o que ele ia sofrer para ter essa intimidade total com Deus, para subir até o terceiro céu. João não imaginava qual seria o seu sofrimento: prisão, ser jogado em um tacho de fervendo de óleo, ser perseguido de todas as maneiras, e tentaram de todas as maneiras matar o filhinho amado do Senhor. Tentaram de todos os jeitos matar ele, apagar a história dele. Mas o Senhor, quando tem uma história, ele escreve uma história para uma pessoa. Inferno nenhum pode apagar o que Deus vai fazer. A prisão não pode impedir João de sentir a presença de Deus. A prisão não pode impedir João de ter um contato íntimo com o Senhor. O tacho fervendo, as humilhações, as perseguições não impediu João de ter a maior revelação da história apocalíptica. Nada impediu João estar próximo do Senhor. Mas a perseguição, a dor, o sofrimento, a angústia, a falta, a saudade dos irmãos da igreja, a saudade até mesmo da família, estando presa em uma ilha onde as pessoas eram levadas para morrer, só impediu João, não impediu João, mas só fez com que ele se aproximasse cada vez mais do Senhor. Havia algumas igrejas, como os irmãos sabem, o Senhor nesta visão que Deus, nesse processo de aproximação, de intimidade total e real com Deus, o Senhor diz para João: João, eu tenho alguns recados para algumas igrejas da Ásia. Eu preciso falar com alguns pastores, com algumas igrejas da Ásia. E começa a escrever aí. E João começou a escrever. Escreve uma carta, escreve duas, escreve três, até chegar à sétima carta. E João começa a enviar as cartas. Uma vai para Filadélfia, uma vai para Esmirna, outra vai para outro lugar. E o Senhor, em algumas, ele exorta, algumas ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que faz obra, mas aí vem até o espírito de Jezabel. Eu sei que todos que estão aí dentro não me adoram. Mas existe duas que o Senhor não leva crítica. Existe duas que o Senhor só leva elogios. Uma Filadélfia e a outra Esmirna. O Senhor só mandou um elogio para a igreja de Esmirna. Irmãos, se fosse hoje,
Se o Senhor hoje fosse enviar uma carta para as nossas igrejas hoje, o que será que Deus enviaria nessa carta para nós, na igreja do século 21? Qual seria o recado que Ele enviaria para nós? Qual seria a carta que Ele mandaria para nós hoje, na igreja do século 21? Aonde a igreja do século 21 está mais preocupada com a prosperidade do que o céu. Aonde a igreja do século 21 está mais preocupada com o que recebe e continua do jeito que está. Mas Esmirna, o Senhor mandou uma carta para ela de motivação. O Senhor envia elogios para essa igreja, porque ela era uma igreja sofredora. Ela era uma igreja que apanhava. Ela era uma igreja perseguida. Esmirna era uma cidade muito movimentada. Ela era uma metrópole, era uma cidade marítima. Havia muitos portos, navegações grandes. E o comércio era muito grande naquele lugar. Para entrar por muitos lugares na Ásia, o comércio se movimentava e passava por Esmirna. Era uma igreja, era uma cidade onde os gregos romanos dominavam aquele lugar. E os romanos e os gregos queriam adoração para si. Eles não aceitavam ninguém adorar outros deuses. Havia Deus em todos os lados, mas o maior pecado daquela cidade era que o imperador queria que todos reverenciassem a ele. É que aquele imperador queria que os servos de Deus comessem sacrifícios a ídolos. É que os servos de Deus adorassem somente a ele. Não existia outro Deus naquele lugar, não fosse o homem. Até mesmo os deuses que eles serviam ficavam por baixo daquele imperador. Mas Esmirna, irmãos, como diz a palavra de Deus, era uma igreja sofredora. Era uma igreja pobre. Era uma igreja que não tinha carros do ano, não tinha luxo. Irmão, você é contra a riqueza? Jamais. Meu Deus, Ele é Deus de prosperidade. Mas era uma igreja que não era voltada só à prosperidade. Era uma igreja que ela sofria, ela caminhava, ela passava por perseguições, ela passava por lutas. Até mesmo os judeus lutavam contra ela para que pudesse lançar eles na prisão, porque não adoravam aquele governador, não se misturavam com aquele povo. Era uma igreja sofredora, era uma igreja que batalhava, mas era uma igreja que não negava o nome do Senhor. Os irmãos de Esmirna iam para a igreja muitas vezes e não tinha nem o que comer dentro de casa. Talvez eles saíam de casa e olhavam para os filhos, e os filhos não tinham que se alimentar, mas eles diziam: eu creio num Deus provedor, mas eu vou adorar ao Senhor. Eles talvez não tinham uma Ferrari na porta da igreja. Eles não tinham talvez uma casa e um condomínio fechado, uma casa de luxo, roupas de grife, bolsas de marca. Mas quando eles dobravam o joelho, o céu abria e a presença de Deus. E o Senhor da igreja: ai filha, eu tenho visto a aflição do teu coração. Eu tenho visto a tua dor, as tuas lágrimas. Eu tenho visto que tem dia que você diz: Senhor, eu não vou suportar mais, porque dentro de casa, no trabalho, é perseguição para todo lado. Mas mesmo assim você pega a Bíblia às 6 horas e diz: hoje eu não posso perder o culto de doutrina. O Senhor está dizendo para Esmirna: eu vejo as tuas lágrimas. Eu vejo quando ninguém te entende lá dentro da tua casa. Eu vejo que quando as pessoas, você vai falar do meu amor para a tua família, eles viram as costas e vão embora, e você vem sozinho e dobra o joelho e diz: Senhor, estou aqui, mas